Queridos, apenas o versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. O dia tem quantos anos? O ano tem quantos dias? 365. 366 quando é sexta. Tá? Seria possível orar sem cessar nesses dias? 365 dias? Aí eu falo assim, orar sem cessar. Não falo respirar, não falo parar. É ali de joelho, andando, trabalhando, na escola. Quando eu falo sem cessar, é sem parar. Teria condições? Seria possível. Se a Bíblia diz que sim, então é possível. Orai sem cessar. Mas o que está acontecendo nessa geração? Só é tudo de ensino, tá? Então, a gente vai passear na Bíblia aqui. Então, se você trouxe caneta, tem algumas coisas aqui que vai ser bom você anotar. Então, como poderia aumentar o nosso tempo de oração? Como seria possível esse aumento de tempo? Saber sobre os tipos de oração é o que nós vamos falar aqui. Tipos de oração. Eu estava vendo aqui, quando eu estava chegando aqui, nosso irmão Luiz estava orando, uma abertura de culto. Às vezes você ora em casa, mas você sabe qual tipo de oração que você está fazendo aí? Todos acham que é um tipo só de oração, né? Todos acham que abre a boca ali, está já orando, né? Mas esses tipos, isso eu aprendi quando eu estava lá no fundo ainda. Tá? Por misericórdia de Deus me levantou como intercessor lá no fundo, por misericórdia mesmo. Eu fui intercessor de Rio Fundo, eu tenho até hoje uma missa aí, intercessão. Então, para isso, eu tive que saber o que é, qual o tipo de intercessão, qual o tipo de oração. Qualquer tipo de oração chega a Deus. Como é que nós devemos orar? O ano tem 8.660 horas. O ano, LED, tem 8.660 horas. Quantas horas você para para orar? Qual o tempo que você tem para orar ao Senhor? Desde quanto tempo você acorda até eu dormir o seu? Eu estou falando de acordar até eu dormir, deitado à noite. Tá? Fazer orações. Você sabe fazer uma oração de intensidade? Você sabe fazer uma oração de intercessão? Você sabe fazer uma oração de confissão? Você sabe fazer uma oração de adoração? Você sabe fazer uma oração de ação de graças? Você sabe fazer uma oração de petição? Tá vendo quantas orações? Se você quiser anotar, tipo de oração: ação de graças, adoração, confissão, intercessão e petição. Qual a diferença desses 5 tipos de oração? A oração de ação de graças a gente vai encontrar lá em Salmos 92, do 1 ao 5. Daqui a pouco a gente entra nele, tá? A oração de adoração nós encontraremos no Salmos 113, 1 ao 6. A oração de confissão, a gente vai entender também o que é uma oração de confissão, lá em Salmos 32, 1 ao 5. Aí nesta noite a gente vai entender o que é uma oração de intercessão, tá? Lá em Salmos 20, 1 ao 4. E uma oração de petição, a gente vai entender também aqui o que é uma oração de petição. Como é que você ora? Como é que nós oramos? Você sabe o que é
Você sabia que o Salmo ele é rico em orações? Porque Salmos é oração cantada. Tá? Então, nesta noite aqui, nós entenderemos o que é uma oração de intercessão, de adoração, de confissão, de ação de graça. Perceba que são 5 tipos. Qual desse tipo você mais ora? Vamos falar neste momento aqui sobre a oração de adoração. Tá? Seria muito bom você aprender qual é o tipo de oração. Às vezes, a gente chega, às vezes uma pessoa pede oração e é necessário, eu sei que daqui vai sair, eu tenho certeza, tá? Que vai sair futuros homens e mulheres de Deus para orar e colocar as mãos sobre pessoas, tá? E ali está orando. Mas para isso, é necessário, antes da gente orar, é necessário a gente saber qual é a área. Uma pessoa que me fala assim, ore por mim. Você não vai saber qual é a área que você vai orar por ela. A pessoa chega aqui e fala, ore por mim. Que área? É necessário a gente primeiro saber o que é que você está sentindo, meu irmão. Para a gente ir naquela oração específica. Porque às vezes a pessoa está ali com o corpo totalmente quebrado espiritualmente. E a gente está assim, uma pessoa, assim, aquela oração. Nada a ver. Então é necessário a gente saber qual tipo de oração. A abertura de um culto não é qualquer oração. É oração de ação de graça. Uma abertura de culto é ação de graça. O que é ação de graça? Senhor, eu te louvo, te engrandeço, te mendigo do céu, entendeu? Uma oração de abertura de culto não é uma oração, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá isso, não. Uma oração de abertura de culto é uma oração de ação de graça. Nós estamos ali agradecendo a Deus porque Ele nos deu algo. E se Ele nos trouxe até um culto, andando, respirando, é porque nós temos que ser gratos a Ele. Tá? Então, o que é uma oração de adoração? Abra lá a sua Bíblia em Salmo 113, de 1 ao 6, rapidinho. Livro de Salmos 113, do 1 ao 6, fala assim. Quem achou? Quem pode me ajudar? Louvai ao Senhor, louvai servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o outono. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o nome do Senhor acima de todas as nações, e sua glória é sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Sim, entendeu? Louvai ao Senhor, o que o salmista está dizendo. Uma oração de adoração. Estamos falando sobre a oração de quê? De adoração. Não é de petição. Tá? Não é de intercessão. Estamos falando aqui de uma oração de... Ou seja, o salmista está nos ensinando a orar adorando. Aí ele fala assim, louvai ao Senhor. Ele está o quê? Adorando. Ele está orando, mas está adorando. Louvai ao Senhor. Louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito. Olha o que o salmista está dizendo. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Ele está exaltando o Senhor, ele está adorando o Senhor. Então existe, um tipo de oração. O salmista aqui, ele está dizendo que Deus é grandioso. Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a glória sobre os céus. Ou seja, o salmista aqui, ele está adorando ao Senhor. Ele está orando, mas ao mesmo tempo está o quê? Adorando o Senhor. Então existe tipo de oração. A oração de adoração ou de louvor é a oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao Senhor pela sua grandeza. Então, se você estiver louvando aí, você coloca oração de adoração é exaltar ao Senhor, é louvar a Ele, tá?
Então, enquanto nós estamos adorando, engrandecendo o Senhor pela força dele, pela eternidade, pelo poder dele, é como se a gente estivesse elogiando a Deus. A oração de adoração é como se a gente estiver elogiando a Deus. Deus, tu és imenso, tu és grandioso, tu és eterno, tu és grandioso, tu és amado, amado da minha alma, igual o Senhor, nós estamos elogiando a Deus. Entendeu isso? Então, a oração de adoração, então hoje você quando chegar em casa, você vai saber qual tipo de oração você vai fazer. Se você vai fazer uma oração de adoração, de confissão, de intercessão, de ação de graça. Então, como a gente entendeu aqui, a oração de adoração é a gente elogiar a Deus. É agradecer a Ele pelos feitos, pelas maravilhas. Jesus fala assim, ó, Deus procura verdadeiros adoradores. Então a gente adora também orando. Tem muita gente que acha que adorar é só louvar. Tem muita gente que acha que eu tô com o microfone na mão, então vou adorar. Não. Oração também adora o Senhor. Elogio. Olha que Jesus vai falar, ó, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então a gente adora também fazendo o quê? Orando. Tá? Lá em João capítulo 4, versículo 24, vai falar sobre isso. Eis que o Pai procura verdadeiros adoradores. Paranaguá tem adorador, né? Aleluia! Glória a Deus! Adore a Deus reconhecendo a sua glória e majestade. Adore a Deus. Glória a Deus. Então, ó, adore a Deus reconhecendo a sua glória e majestade. Fala com o teu vizinho aí assim, ó. Adore a Deus reconhecendo a glória dele e a majestade dele. Então vocês entenderam que é uma oração de adoração? Aleluia! Você não vai orar pela pessoa ali, tá majestoso, grandioso ali, não. Tá? Quando for orar por alguém, né? Eu creio que muitos aqui, eu creio que Deus vai levantar, né? Aleluia! Intercessor, pregador, né? Pastores, missionários. E vai ali, Deus vai dar a oportunidade de colocar as mãos e orar. E numa oração ali, a gente não vai ali, quando você estiver orando por uma pessoa ali, quer ver uma coisa, uma pessoa endemoniada ali, você não vai orar dessa forma. Não tem tipos de oração. Então, Danilo, a gente aprendeu aqui que existe uma oração de quê? De adoração. Oração de adoração significa o quê? Elogiar a Deus. Falar aqui dos atributos de Deus. Quais os atributos de Deus para a sua vida? Ele é poderoso. Aí você fala assim, Paulo, Deus é poderoso. Deus é exaltado. Deus é maravilhoso. Então é você elogiar a Deus. Existe também a oração de confissão. A oração de confissão. Quem pode abrir sua Bíblia no livro de Salmos 32? Eu gosto de ver o barulhinho de Bíblia folheando, sabia? Salmos 32. 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calar, envelhecerei os meus sonhos pelos que bromidos em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o seu rosto tornou em sequidão de estio. Confesseste o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizei eu, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha que interessante. Oração de quê? De confissão. O salmista aqui, ele está, olha o que ele fala, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, ó, cuja transgressão, ou seja, o pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. Sim, pelo meu bramido.
em todo dia, versículo 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em perseguidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Oração de confissão, o salmista aqui ele está confessando: Senhor, eu pequei contra o céu. Lembra? Eu pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho de Deus. O filho pródigo ali, ele chega para o pai e fala assim: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo falou assim: ó, eu pequei, me perdoe. Então quando a gente chega no quarto, a gente pode orar a oração de adoração e a gente adorar a Ele pela grandeza dele. A gente pode fazer a oração de confissão e a gente dizer: Senhor, me perdoe pelos feitos que eu fiz, tudo que eu fiz de pecado que não tem te agradado. Ou seja, a oração de confissão: Senhor, eu pequei, Senhor, eu olhei, Senhor, eu falei, Senhor, eu andei. É você se confessar. Na igreja católica não é assim? Não tem um confessionário lá, você vai e o padre está lá do outro lado, né? Você confessa. Se a pessoa matou, a pessoa fala que matou, o padre não vai falar nada, o padre não vai ali denunciar a pessoa. Por quê? Porque é uma confissão. Tá? Então a oração de confissão é o momento de que refletimos, arrependemos e confessamos a Deus o quê? Os nossos pecados. Aí durante o dia a pessoa fala assim: Paulo, eu não peguei. Sério? A pessoa tem 24 horas. Não pegou nem um pouquinho? Aí quando chega ali, não tem: Paulo, eu não fiz oração de confissão porque eu não pequei contra Deus. Sério? Então vamos orar para ele orar aí. Se é santo 100%, então vamos orar para Deus levar ele. Tá? Então é ali quando a gente confessa a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus, contando o que fizemos de errado, reconhecendo que somos falhos. Olha só, nós devemos aí falar com Deus o que nós fizemos. Paulo, Deus viu, mas nós temos que confessar. Paulo, Deus vê tudo, os olhos dele são como chama de fogo, ele vê tudo, vê. Mas é uma oração. Se você está orando, então você tem que se confessar a Deus. Tá? Então nós temos que abrir os nossos corações e falar tudo que nós fizemos de errado, porque nós somos falhos. Olha para o teu vizinho aí. Fala assim: você é falha, eu também sou. O que fazemos de errado contra nós ou contra alguém? Você sabe que aborrece a Deus? O que a gente faz de errado contra a gente, meu irmão, contra a gente mesmo e contra alguém, sabe que aborrece a Deus? Então, deve ser confessado. Deixar de confessar o pecado não é bom, não. Sem dormir ali, sem confessar os pecados, não é bom, não. Uma oração sem um momento de confissão não será ouvida. Aí você chega ali: Senhor, exaltado, grandioso, poderoso, uma oração de adoração, mas você não se confessa a Ele, a oração não será ouvida. Porque é como você estivesse engrandecendo a Ele, mas você não fala assim: Senhor, eu sou falho, eu sou dependente de Ti. Entendeu? Aí você chega no quarto ali: Senhor, Tu és grandioso, maravilhoso, poderoso, exaltado, mas na hora de confessar, eu não pequei não. Então a oração não será ouvida. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18 fala assim: olha só. Se eu entender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você entendeu? Se a gente não conversar, Deus não vai nos ouvir. Olha o que o salmista vai dizer.
Deus não nos ouvirá. Obrigado. Tá? Então, olha para o teu vizinho e fala assim, ó, antes de você dormir, confesse teus pecados diante do Senhor. Amém? Tá tudo ok até aí? Oração de adoração é o quê? Exaltar, elogiar a Deus. Tá? Oração de confissão é o quê? Confessar. Tem alguém santo aqui? Tem? Ah, senão eu ia chamar aqui, ó, você não leva. Tá não? Então, ó, terceira oração, terceiro tipo de oração. Oração de intercessão. Esse aqui eu gosto. Aqui eu não gosto. Oração de intercessão. Tá? Abra lá sua Bíblia no livro de Salmos 20, de 1 a 4. Deixa que eu medito aqui, tá? Salmos 20, de 1 a 4, que fala assim. Todos acharam? Amém. Fala assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja. Enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpram todo o teu desígnio. Tá? Então, na oração de intercessão, oramos não por nós, mas por quem? Pelo próximo. A oração de intercessão é a gente se colocar entre a gente, entre a pessoa e Deus. Entendeu? Digamos que aqui é uma pessoa, o soberano está lá. Eu me colocar entre a pessoa e Deus. Deus, olha para ela, livra ela, protege ela, Senhor. Todos os pecados contra a vida dela, vai perdoando, vai saber. Entendeu? Ou seja, a pessoa às vezes não tem forças para orar. E a gente se coloca ali na brecha entre ela e Deus e começa a interceder por ela. O que Jesus está fazendo por você? Pronto. O que o Espírito Santo está fazendo por você? Antecedente. Então, na oração de intercessão, nós não oramos pela gente. A oração de confissão, a gente ora pela gente. A oração de adoração, a gente ora, somos nós que oramos, exaltado, grandioso, poderoso, né? Rei do universo, Rei das nações. A oração de confissão, a gente confessa nossos pecados, a gente está orando pela gente. Mas na oração de intercessão, é orar pelos outros. É fácil? Levantar de madrugada e orar por alguém que não conhece é fácil? Um frio terrível lá, a chuva cai no chão. E você vê o cantinho lá gelado. 3 da matina, é fácil? É fácil isso. Aí você olha assim, o edredom e fala assim, rapaz, que edredom quente. Aí Deus fala assim, hora de interceder agora. Mas aí às vezes a gente só intercede pela nossa família. É a mesma coisa, você sabe que nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nosso primo, bem querido assim, está passando por uma necessidade, está passando por uma enfermidade, está leito de morte. A pessoa levanta aqui, vai orar ali, ó, tá o frio que for, tá levando, a pessoa levanta e ora. Agora pela vida do próximo. Paulo, mas eu não conheço o nome. Mas não precisa dar nome. Quando você ora, automaticamente Deus visita. Senhor, quer ver uma coisa? Senhor, lá na UTI agora, Senhor, visita cada um. Eu não preciso ver que as pessoas que estão lá, se é homem, se é mulher, se é pequeno, se é grande, se é preto, se é branco, se é velho, se é pobre, eu não preciso saber. Eu preciso saber que Deus, Ele vai lá. Aleluia. E intercede pela vida da pessoa. Ele está ali, ó, tá ali agindo na vida da pessoa. Tá? Então, como eu falei aqui, a oração de intercessão não é orar pela gente, é orar por alguém, por outra pessoa. É o momento em que nós nos colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção do Senhor por sua vida. Atos 12, versículo 5, fala assim. Atos 12, quem encontrar primeiro medida. Atos 12, 25 fala.
E partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo, o Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Ou seja, Barnabé ali ele vai buscar, ou seja, interceder, ele vai conduzir, ele vai achar e vai conduzir Paulo para Antioquia. É você ali agora se colocar no lugar de alguém para pedir ao Senhor pela vida daquela pessoa. Durante a oração você se lembra de alguém que está precisando e ora por essa pessoa, e isso é intercessão. Já vê aquelas pessoas, né? Quando você chega no culto, a pessoa está ali, ó. Muito mais do que levantar as mãos é você saber orar. Tem pessoas que não sabem o tipo de oração e está ali com as mãos levantadas. Isso é retaliação terrível. Não é qualquer um que se deve interceder, né? Não se deve levantar. Porque eles, ó, quando a gente levanta algumas pessoas aqui como intercessores, como a gente já levantou, que a gente sabe a capacidade que ela tem. Só que a pessoa não se acha capaz. Tá? Então uma vez eu, na live ali, eu vi uma pessoa ali, que eu não vou dizer o nome, que estava assim, ó. Aí minha esposa falou, meu Deus, só que tá ali. Intercedendo ali, ó. Aí eu falei, meu Deus, ó. O inimigo estava apanhado. Não sei por quê. Porque estava fazendo dificuldade. Porque não sabe. Porque Deus não designou para aquilo. Então qual é o tipo de oração? Oração de adoração. É o quê? Ou elogiar a Deus. Oração de confissão é o quê? É o momento que a gente confessa a Deus o que a gente fez de errado. Se a gente mentiu, a gente fala, Senhor, eu menti, eu fiz isso, Senhor, eu cometi o que não tinha, né? A gente confessar a Deus e mostrar para Ele que nós somos falhos, né? Que nós somos dependentes dele. A oração de intercessão é quando a gente ali intercede pela vida de alguém. Agora eu vou fazer uma pergunta, não me responde não. Me responde não, responda para você mesmo. Você tem orado pela vida de as pessoas que estão, as pessoas que você não conhece? Quer ver uma coisa? Tá uma chuvinha gostosa, né, lá fora, você, mas tá uma chuvinha gostosa lá, eu aqui debaixo do meu edredom com um cafezinho quente, um chazinho quente, não, nem se preocupa com quem tá debaixo do viaduto, debaixo das marquises. Vai pro joelho orar? Quantas vezes você foi pro joelho orar? Diga não. Responda pra você. Quantas vezes você foi pro joelho orar assim? Eu estou aqui, Senhor, embaixo do meu teto, estou quentinho, estou com um café quente, um chazinho quente, um leitinho quente, mas vai de encontro àquelas pessoas que estão se molhando agora, que não tem para onde ir agora, que perdeu suas casas numa enchente, né, nesse temporal. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você intercedeu por alguém? Aí quando chega na igreja, quer ser intercessor. Não intercede pela vida de alguém que a gente não conhece. Quando chega na igreja, quer orar pelas pessoas que a gente está vendo. Aí a Bíblia fala assim: como é que a gente não ama o nosso próximo que a gente está vendo e vai amar a Deus que a gente está vendo? Então, 3 tipos de oração. Agora nós vamos para o quarto. Quem estiver anotando, tá? Oração de petição. Oração de quê? Intercessão? Salmo 20, do 1 a 4. Falaremos agora sobre oração de petição. Olha os tipos de oração, tá vendo? Os tipos de oração. A gente tá vendo aqui ó, que nem toda oração é a mesma coisa. Falaremos agora o quarto tipo de oração, a oração de petição. Salmo 54, do 1 ao 4. Salmo 54, do 1 ao 4, que fala assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca.
Porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustem a minha alma. Tem tradução para alguém? Sustentam a minha alma. Tá? Olha que interessante. A petição são os seus pedidos. Oração de petição é o quê? Oração de pedido. Oração de pedido. Você entendeu? Olha a diferença de interceder e pedir. Entendeu? Quando você intercede, você está ali se colocando no lugar daquela pessoa para poder pedir, mas é por você? Não, é pela... Agora, oração de petição aqui, você está pedindo, às vezes é por você, pelo próximo, pelo filho, pela casa, oração de petição. Oração de intercessão, você está pedindo, você está orando a Deus pela vida da pessoa, você não está pedindo para você, está pedindo para a pessoa. E a oração de petição, você está pedindo pelas suas vidas, por você, está orando agora por você, ou por alguém. A petição são seus pedidos especiais por sua vida e família. É o momento que fala com Deus sobre os desejos do seu coração. Pronto, agora a gente pode chegar ali agora, depois que exaltou a Deus, grandioso, né? Botou Deus lá em cima, né? Pelos feitos, pela maravilha dele. Agora a gente pode chegar ali agora e começar a fazer pedido. Depois que a gente confessou nossos pecados ali, agora a gente pode fazer pedido. Depois que a gente intercedeu pela vida do próximo, agora sim, a gente agora vai e lembra daqui da gente. Porque primeiro a gente lembra do próximo, para depois lembrar a gente. Por que lembra primeiro do próximo? Vai encontrar um terrível misericórdia. Por que primeiro lembra do próximo, para depois lembrar da gente? Porque enquanto a gente está lembrando do próximo, Deus está lembrando de você. Queridos, até hoje eu não esqueço quando Deus usou um vaso na frente ali e falou assim: papai manda dizer, quando você tomar conta dos dele, ele vai tomar conta dos seus. Isso aí, meu irmão, isso aí gravou, ficou no meu coração ali, não sai de jeito nenhum. Por quê? Eu esqueço de pedir para mim agora e peço pelo próximo. Por quê? Porque quando eu estiver pedindo para o próximo, Deus está dentro da minha causa. Aleluia. É como Deus fala assim: tá bom, meu filho, você está pedindo para você. Lembra de Salomão? Salomão ele podia pedir riqueza, ouro, né? Ser o rei mais sábio, né? Mas ele vai pedir o quê? Sabedoria. Para quem? Para governar o que é? O povo de Deus. Para governar a vida dele, não. Ele vai dizer: me dá sabedoria para governar o quê? O teu povo. Aí automaticamente Deus escuta aquilo ali, Deus se agrada com aquela palavra para governar o teu povo. Aí Deus fala assim: tá bom, já que você não pediu ouro, prata, riqueza, mas eu pedi sabedoria para governar o meu povo, aí eu te darei isso. É isso que Deus faz com você. Quando a gente ali vai pro joelho, intercede pela vida de alguém, pede pela vida de alguém, Deus automaticamente agora vai, enquanto a gente se pede pela vida de alguém, Deus visita algum dia da sua família. Aleluia. Então é o momento que você fala com Deus sobre o desejo do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Quem achar primeiro me fala. 37, versículo 4, fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Ele vai te conceder, confia no Senhor, Ele vai te conceder o que o seu coração está pedindo. Tá? Então a gente entendeu que a oração de petição é quando a gente pede, tá ali, fala com Deus sobre o desejo do nosso coração. Mas o importante, primeiro é agradar a Deus com adoração, tá? A gente, quando você era pequena, você primeiro pedia a sua mãe ou agradava primeiro ela? Não é isso? Até hoje. Antes de pedir, faz o quê? Agrada. É que a gente vai já pedir a Deus, né? Deus olha assim lá, tem vergonha na cara, não é?
Nem me agrada primeiro, já vai pedindo. Tá? Então, a gente primeiro tem que agradar a Deus, tá? Para depois fazer uma oração de adoração, para depois, grave isso aqui, primeiro agradar ao Senhor com adoração, ação de graça, intercessão e depois pedir. Mateus 7, quem pode encontrar rapidinho? Mateus 7, versículo 7 a 8. Quem encontrar fala. Mateus 7, do 7 a 8. Quem encontrou fala. Medida aí. Mateus 7, 7 e 8. Fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrai, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Olha para alguém que está do lado e fala assim, enquanto você lembra do próximo, Deus se lembra de você, Deus se lembra da tua casa. Então sabe o que é a oração de petição? Sabe? Aprenderam? É a oração de quê? De pedir o que está no nosso coração. Seja lá casamento, seja lá filho. Tem pessoas que falam, olha que Ana vai falar. Deus vai dizer que Ana está ali, olhando ali, o sacerdote ele está olhando ela para teus lábios. Só que perceba ali que ela vai pedir um filho, mas você acha que antes de ela pedir um filho, ela não estava engrandecendo o Senhor, não? Pelas maravilhas dele? Você acha que Ana queria um filho para poder passar na casa de menina? Menina, olha que tem um filho, não. Ela estava pedindo um filho para poder dar a Deus. Tá? Então vamos lá. Quais são as orações? Adoração, confissão, intercessão, petição e agora ação de graças. Aleluia. Você sabe fazer uma oração de ação de graça? Agora sabe fazer uma oração de intercessão, sabe? Sabe? Sim. Sabe fazer uma oração de confissão, sabe? Sabe fazer uma oração de adoração? Sabe. Agora você vai aprender a fazer uma oração de ação de graça. Uma oração de ação de graça se encontra lá em Salmos 92, do 1 ao 5. Salmos 92, do 1 ao 5. Salmos 92 fala assim, do 1 ao 5 que fala assim. Salmos 92, do 1 ao 5 que fala: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre harpa, com som solene. Versículo 4 fala: Pois tu, Senhor, me agradastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. Aleluia. Esta oração é um agradecimento a Deus por algo. Depois que a gente entra ali, ou no quarto, né, ou na igreja, qualquer lugar assim, a gente primeiro agrada ao Senhor, exalta Ele, elogia Ele, aí a gente faz, confessa, né? Confessa o que a gente fez de errado, para falar com Ele: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu sou padre, eu sou pecador, eu sou dependente de Ti. A gente faz ali, a gente olha para o próximo. Aí agora a gente vai, depois que a gente ora pelo próximo, a gente agora vai olhar para quem? Pra gente, para os nossos desejos, para as nossas petições, o que está no nosso coração. A gente vai pedir pra gente agora. Não vai mais pedir pelo próximo, mas vai pedir pra gente.
minha casa, minha família, né, trabalho, a gente. E depois disso a gente vai fazer uma oração de ação de graça. É quando a gente agradece a Deus pelos feitos que Deus tem feito em nossas vidas. E quando a gente chega de noite, rapaz, a gente agradece a Deus, né? Tantas coisas que Deus fez pela gente. Só que às vezes, queridos, como eu falei aqui, às vezes a gente faz uma oração que... Às vezes a gente faz uma oração e às vezes Deus não escuta essa oração. Porque a gente pulou, a gente intercede por alguém, sem nem se lembrar de Deus, elogiar a Ele. Entendeu? A gente pede pra gente sem nem a gente lembrar de pedir pro próximo. Ele vai escutar? Não. Porque como eu falei aqui, né? Como é que a gente vai dizer que é o nosso irmão? A gente não é o nosso irmão que a gente está vendo, a gente toca. Como é que a gente vai dizer que é uma Deus que a gente não vê? Entendeu? Uma expressão de gratidão. Por exemplo, por um livramento, cura, resposta de oração. Agrada a Deus declarando as suas maravilhas em sua vida. Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Rapaz, Salmo 75, 1, que fala assim: a ti, ó Deus, glorificamos. Olha o que o salmista está dizendo. A ti, ó Deus, glorificamos. A ti damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas declaram. Ele está ali agora. Ele está falando que está agradecendo a Deus, dizendo que Deus é maravilhoso. Então o que nós precisamos aprender a orar. Já que é culto de ensino, eu achei melhor, nada melhor do que ensinar a orar. Jesus ele vai ensinar a orar. Qual a oração de Jesus? Jesus chega no monte, né? Ele vai orar ao Pai Nosso, mas antes disso ele vai ensinar ali, né, aos discípulos ali, perante a todos ali. Senhor, nos ensina a orar. Olha o que o pessoal está pedindo. Senhor, nos ensina a orar. Aí ele abre a boca e fala: Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso. Olha o que ele está falando, Pai Nosso. Se ele não falasse Pai, você dirige a Deus como? Pai. Pai Nosso que estás no céu. Olha, está dizendo que só Ele é poderoso. Santificador, grandioso, poderosíssimo é o teu nome. Santificado seja o teu nome. Aí fala: venha a nós o teu reino. Seja feita a minha vontade? Não, a sua vontade. Aqui na terra, assim na terra como no céu. Somente a vontade do Senhor. Aqui na terra e no céu é a tua vontade, não é a minha vontade. Aí ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, para aqui, oração de confissão. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos alguém. Aí se perdoa mesmo? Perdoa, perdoa. Então é uma oração de hipocrisia. Uma oração de hipocrisia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqui nos teus ofendidos. O irmão faz assim com você, você vira a cara para ele: perdoou? Tem coisas que o irmão fez lá em 1900 e antigamente e até hoje está guardando. Aí ficou uma oração de hipocrisia. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Peraí. O que faz com você se perdoa? Aquele pisão no pé você perdoa. Aí Jesus nos ensina a orar.
ele primeiro engrandece a Deus, exalta a Deus, ele confessa os pecados. Aí agora ele vai pedir: o nosso de cada dia nos dai hoje, ó. Agora vem pedir. Agora ele vai pedir, depois que ele botou o dedo lá em cima, exaltou a Deus, confessou os pecados dele, agora ele vai pedir raio. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó, nos dai hoje, não é não? O pão me dá hoje, ó, nos dai hoje. Engloba todos. Queridos, ó, a caminhada de oração se aprende passo a passo, tá? Não foi esse ensino aqui que você vai ser aqui o maior orador do mundo. É passo a passo. É como se fosse uma roda ali, ó. Ela vai girando. Quanto mais ela vai girando, mais ela vai ganhando velocidade. Quanto mais a roda vai, ó, ela vai ganhando velocidade. Assim é você. Amém? Se coloca de pé.